Aí, que ótimo. Então, começando novamente, bom dia para todos, é um prazer estar aqui com vocês. Nós temos dois grupos que vão apresentar hoje, que é o grupo dos delitos dos delitos e das penas, que é o grupo do Josué, da Nayara, do Tadeu, da Fabiana e da Mônica, que apresentará no segundo momento. E o primeiro grupo que vai apresentar agora é a Era dos Direitos, de Norberto Bobbio, que é o grupo do Anderson, Rosimar, Matheus, Jaqueline, Fernando e Arley. Então, eu não vou demorar muito, porque senão expira o tempo nosso, né? Mas parabéns para todos os dois trabalhos que foram apresentados. Já li o trabalho de vocês e agora vocês têm a vontade, vocês podem ficar à vontade para apresentar como quiserem. São 10h58, então vocês terão 20 minutos para apresentar, ok? E para quem que eu passo a palavra, quem que vai começar primeiro? É o Anderson. É o Anderson, quem que é? A Jaqueline. Alô, Campbell. É, pessoal, ordena aí, eu sou o último a apresentar. Minha parte foi a final. Isso. Então, pode começar, pode ficar à vontade, né? Então, quem é que vai começar? Nós temos a Jaqueline aqui, o Rosimar, o Anderson, Fernando. Pode? Professor, eu posso começar, só que minha parte, embora seja final, se não tiver importância, eu já começo logo para o pessoal ir se adaptando, pode ser? Pode, sem problema algum. Fique à vontade aí como queira, tá bom? Ok, só um momento. Compartilhar a tela aqui. Apareceu a tela aí? Apareceu. Tá Apareceu ótimo. sim. Ok. Vou dar início à minha apresentação aí, embora eu tenha ficado com a parte final. Bom, bom, bom dia, professor e alunos. Bom dia. Para fechar o trabalho, eu irei apresentar dois tópicos, referente à terceira parte do livro, e o tópico final, referente à quarta parte do livro, com os temas: o debate atual sobre a pena de morte, as razões da tolerância, os direitos do homem hoje. O debate atual sobre a pena de morte. O autor especifica dois tipos de pena de morte existentes, sendo a capital ou judicial e a extrajudicial. Vamos às definições. A primeira é que a pena de morte capital judicial é aquela promovida pelo Estado após o cometimento do crime, mediante um processo e posterior decisão judicial. A segunda é a pena de morte extrajudicial, que é aquela executada de maneira velada, ora pelo Estado, ora por um poder paralelo, como, por exemplo, aquelas provocadas pelos esquadrões da morte e por serviços secretos. Assim, pode-se perceber que a pena de morte nem sempre ela é executada assegurando ao condenado o direito de defesa. No que tange à pena de morte judicial, levanta-se a questão da moralidade e ilicitude por parte do Estado de matar para punir, mesmo que em respeito às garantias processuais próprias do Estado democrático de direito. Quanto à pena de morte extrajudicial, fica evidente sua ilicitude frente a um Estado democrático de direito, onde só o Estado deveria exercer o papel de dizer o direito, fazer justiça e aplicar sanções. Em 1764, a obra de Beccaria inaugurou a primeira grande discussão pró e contra a pena de morte. Ao analisar a história da filosofia, percebe-se que a opinião dos filósofos foi favorável à pena capital, a citar Platão, Kant e Engel. Dito isto, é notório que o debate sobre a pena de morte se arrastou por toda a história e ainda se arrasta até os dias atuais.
Para Bobbio, não há direito de um indivíduo sem o correspondente dever de outro. Essa passagem nos faz refletir e traçar semelhanças acerca de um velho brocardo jurídico que sintetiza bem esse pensamento. O seu direito termina quando inicia o direito do outro. O direito à vida é considerado um direito fundamental e, como regra, os direitos raramente são absolutos. Portanto, comportam exceções. Daí surge a seguinte indagação. Para o autor, existem direitos que são absolutos? Sim. Na visão do autor, na fase contemporânea, alguns direitos devem ser preservados diante de quaisquer situações, tais como o direito de não ser torturado ou o direito de não ser escravizado. A pena de morte, ela, quando trazida para o campo estritamente penal, ou seja, quando atua como caráter sancionatório, fez surgir duas teorias divergentes. A primeira teoria é a retributiva. Ela defende a pena de morte com caráter punitivo. A segunda teoria, preventiva, ela entende que a função da pena deve limitar-se à intimidação e à persuasão. Surge a seguinte indagação. Existem críticas a essas teorias? Sim, existem. São críticas às teorias retributiva. A única correspondência possível ao ato de infligir a morte é receber a morte? A preventivista. Até hoje não existem argumentos concretos que provam a força dissuasória de cada tipo de pena. Indaga-se, seria a pena de morte mais eficaz que a prisão perpétua? Qual delas realmente contribuirá favoravelmente para a redução dos índices de criminalidade? Logo, são indagações que colocam em evidência a verdade absoluta das teorias. Nesse cenário, ainda existem lutas muito fortes entre os que apoiam a pena de morte e os que são contrários. São teses defendidas contra a pena de morte. Os abolicionistas são aqueles que defendem o fim da pena de morte. A pena de morte é algo muito grave, o que torna irremediável o erro judiciário. Já os anti-abolicionistas são contra o fim da pena de morte. Criminosos contumazes que não tenham suas vidas ceifadas provavelmente não deixarão de cometer crimes no futuro, o que implicaria certamente em vidas inocentes destroçadas. Como conclusão para o tema pena de morte, o autor é firme ao dizer que uma das únicas certezas que é capaz de emitir frente ao caloroso debate é que a violência chama violência. Outro ponto relevante é que a violência abordada no texto é definida violência comum. Contudo, não se pode deixar de abordar a violência maior que existe, que é a violência política, que é caracterizada como a violência coletiva, que é o exercício de fato da violência operada pelo Estado. Trazendo um exemplo e fazendo um paralelo aos dias atuais, creio que há violência política quando o agente, por exemplo, ele desvia recursos da saúde e educação, quando há o pagamento de propina para favorecer empresas particulares, etc. Todos estes exemplos são situações que demonstram uma violência contra a coletividade e, portanto, ela deveria ser o cerne do problema da violência, ou seja, aquele tipo de violência mais letal e urgente a ser combatida. O autor aborda a tolerância de uma forma especial, ora no campo das más, ora no campo das boas razões. Desta forma, partirei para o segundo tópico, que é as razões da tolerância. Quais são as formas de abordagem da tolerância? Primeiro, aborda-se pelas más razões. O tolerante se expressa dessa forma por não dar a menor importância à verdade. Pelas boas razões, a tolerância não implica a renúncia à própria convicção firme, mas implica pura e simplesmente a opinião de que a verdade tem tudo a ganhar quando ela suporta o erro alheio. Um ponto abordado faz menção à ligação entre tolerância e democracia. São regras de um regime democrático. Primeiro, a força deve ser substituída pela persuasão. Segundo, a verdade deve ser construída pela troca e respeito de opiniões, mesmo que distintas. E terceiro, nunca deve ser imposta uma verdade absoluta. Partindo para o terceiro e último tópico, os direitos do homem hoje, Bobbio afirma que os direitos dos homens estão se estendendo cada vez mais, embora sua evolução no tempo esteja ocorrendo de forma gradativa. Como exemplo na história, podemos citar a mutação no aspecto político, onde as mulheres conquistaram o direito de votar, antes inimaginável. Percebe-se a formação de um grande desenho na formação da defesa do homem, que compreende os três bens supremos, que são a vida, a liberdade e a segurança social. Bobbio finaliza sua obra enaltecendo seu pensamento com a seguinte frase. Para Bobbio, os direitos do homem constituem no dia de hoje um novo ethos mundial. E esse ethos é um dever ser.
O ethos, dever ser dos direitos do homem, ela resplandece nas declarações solenes, que permanecem quase sempre, quase em toda parte, letra morta. Dessa forma, o autor afirma que a história dos direitos do homem é dos tempos longos, mesmo que nos dias atuais, frente à era tecnológica a qual vivemos, onde as conquistas parecem imperceptíveis. Logo, espera-se uma evolução no direito dos homens, muito embora o pensamento atual remeta a uma irracionalidade no pensamento social. Quanto ao progresso dos direitos do homem, é apenas uma esperança, mas nunca uma certeza que de fato ocorrerá. É isso aí, minha parte. Obrigado. Ok. Próximo. Professor, eu Sim, posso apresentar a minha parte. pode sim, pode falar, Jaqueline. Eu fiquei com o 6º tópico, que é a herança da Grande Revolução, o 7º, que é Kant e a Revolução Francesa, e o 8º, que é a resistência à opressão hoje. A importância do reconhecimento dado aos direitos originários foi tipo um divisor de águas nas políticas, causando assim uma revolução. Na Idade Média, a política e seu meio continham muita desigualdade, de forma que os governantes eles abusavam de seu poder. Eles meio que se sentiam superiores aos outros indivíduos. Aí, para que esse comportamento abusivo fosse corrigido, era necessário um abandono nas tradições até então que baseavam-se no modelo de Aristóteles, onde o homem é tido como um animal político e social. Nisso foi necessário retornar a um estado natural e originário que antecipa a organização da sociedade da época, para que dali pudesse surgir um novo estado civil, deixando para trás o estado natural. Teríamos então um estado artificial, erguido por indivíduos naturais e com direitos individualistas. Para Norberto Bobbio, a nação moderna de democracia que temos nasce da concepção individualista de sociedade, onde a democracia ela repousa na soberania dos cidadãos. Bobbio também explica que Kant desenvolveu a base para uma paz perpétua entre a humanidade disposto em 3 artigos. A necessidade de cada Estado livre e terceiro artigo do direito cosmopolita ser limitado às condições de uma hostilidade universal, sendo que o direito cosmopolita funcionaria como uma garantia relacionando os estados particulares e os cidadãos de outras nações. Atualmente, porém, esse princípio não se aplica corretamente, tendo em vista a crescente hostilidade e a xenofobia, que, para quem não sabe o que é meio que um ódio contra pessoas que são estrangeiras. A resistência à opressão hoje, segundo o autor, toda a história do pensamento político pode distinguir-se quanto ao dever de obediência ou no direito de resistência. Professor, essa então foi a minha parte. Ok. O Anderson vai conseguir falar, será? Ele está tentando conectar, professor. Eu sei. Você quer falando, ou Fernando? Por mim, tudo bem. Pode ir falando. Então, gente, oi, bom dia. Quê? Pode ficar à vontade, estou te vendo. Não, oi? A minha parte é sobre... Pode ficar. Vamos dizer que é... Um minuto, por favor. Para Norbert Bobbio, o problema do direito atualmente não é mais algo filosófico, e sim jurídico. Ele conta sobre toda a trajetória do direito até chegar à Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, na década de 40. E passa pelo processo que chegou até a universalização do direito. Esse processo começou há séculos, né, na época de Locke, né, que ele é naturalista, né, ele foi contratualista também. E naquela época já tinha a ideia do direito natural, né, um direito para todo ser humano. E era algo perfeito, maravilhoso, só que era algo sem prática. O ser humano tem direito à liberdade, à vida, ok, mas ninguém garantia isso. A segunda fase, ela veio na época da Revolução Francesa e também na Revolução Norte-Americana, em que, né, alguns estados já começaram a adotar esse
essas ideias. E ganhou, né? O direito ganhou essa prática, mas perdeu a universalidade. Porque só alguns estados adotavam isso. Então, era um direito só de algumas pessoas, não era um direito do homem, era um direito do cidadão do Estado. Ou, no máximo, um direito do homem como cidadão do Estado que apoiava esse direito. E, por fim, né, na década de 40, chegou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma declaração que, agora sim, ela é universal, válida para todos, e né, que tem essa força legal. Até por isso, não, o problema não é mais jurídico, a lei já está lá, né? Infelizmente, ela não é cumprida em alguns momentos, mas o problema é mais jurídico e não filosófico. Bob também fala do valor absoluto do direito, né, que foi até algo que um dos meus colegas comentou. Que, assim, existem muitos direitos que são fundamentais, nós não podemos abrir mão deles. Mas, infelizmente, muitos direitos acabam entrando em choque com outros. Um exemplo, que até foi citado, é o direito da escravidão, né? Que nós somos livres, nós temos o direito de não sermos escravizados. Só que esse direito, ele significa que o direito de ter escravos é anulado. A pessoa perde esse direito. E tudo bem, né? Porque na sociedade atual, ninguém vai lutar pelo direito de ter escravos. Mas existem situações em que dois direitos fundamentais acabam entrando em conflito. Que é o caso, por exemplo, o direito a não ser caluniado, difamado, que é um direito fundamental, nós temos que manter, mas também acaba se chocando com o direito da liberdade de expressão. Nós temos também a liberdade de dizer o que a gente pensa, o que a gente quiser. E nenhum desses direitos pode ser subjugado pelo outro. Então, os dois devem ser mantidos. Até por isso é dito que muitos direitos têm mais parágrafos para estipular o limite de cada direito para não violar o outro. Essa foi a minha parte. Obrigado. Conseguiu? Não? Tem mais alguém que quer falar do grupo? Professor, eu queria falar aqui, mas minha internet está caindo a todo momento, professor. Só está acompanhando aí. E eu não vou dar conta de Eu estou finalizar. acompanhando, eu estou vendo. Tá, eu vou deixar meus amigos que completou aí. Tá, não tem importância não. Eu agradeço a consideração. Pode ficar desculpado. Alguém quer concluir o trabalho ou já está ótimo? O Matheus que está aqui, entrou aqui no trabalho. Vocês? É o Matheus Campos? Rogimar? Oi, Fernando, o trabalho de vocês é o Matheus Campos, não é? Ok. Matheus Campos é. Tá ótimo, então. Pois é, ele está, ele está no trabalho, não, né? É do Arley, no trabalho. Depois a gente vê. Ok, gente, então está ótimo, está bom. O trabalho de vocês ficou muito bem, já corrigi, já lancei a nota de vocês. O pessoal está pedindo depois os slides de mobilizar. Pode, me mande para mim, por favor, que aí eu posto lá no grupo de vocês. Ok? Então, parabéns para todos vocês agora. Ok, Rosmar. Beleza. E agora nós vamos, então, partir já para o outro grupo. Ok? O outro grupo é o grupo dos delitos e das penas, né? É composto pelo Josué, que eu estou vendo ele aqui, está ávido, doidinho para falar, vou deixar, viu, José? Não precisa ficar, pode deixar.
É o Tadeu. Cadê o Tadeu? Tadeu ainda não veio, né? A Fabiane. A Fabiane é a que mais, tá mais animada, né? A Fabiana, a Mônica também, Josué e a Nayara, né? Não era hoje? Parece que era hoje, não era não, Fabiane? Você estava me falando? Eu vi aqui, vou conversar. Não era hoje, não? Não, é isso mesmo. Então, nós estamos Professor, fazendo um... É, oi, pode falar, a Nayara. gente, a gente entendeu que seria um por semana, sendo assim, o Não, é nosso isso ia ser o mesmo. próximo. Não, é isso mesmo, é porque... Acho que era, foi você, Fabiane, que me perguntou se podia apresentar hoje? Foi você? Não? Mas tudo bem, não tem importância, tá? Então, muito boa apresentação aí Professor, do... Oi, sim, Fabiane, pode falar. eu tinha mandado mensagem para o senhor para ver se o nosso ia ser a próxima semana. Ah, tá, entendi. Eu pensei que você já estava com vontade de participar, sem problema algum, né? Não tem importância, não. Gente, a próxima semana dá dia 3, né? E aí nós temos dois grupos, então, para nós finalizarmos, que é dos delitos e das penas. Aí fiquem, e nós temos um outro grupo da Antígona, que é o grupo da Isadora, João Pedro, Marcela, Luan, Lucas e Andressa Barros. Agora você está com celular novo, né, Andressa? É. Ah, ela saiu da reunião. Então, o grupo dos delitos e das penas, voltou, né? Professor, Dos delitos e das penas é para a semana que vem, então, tá? Josué, Nayara, Tadeu, Fabiane e Mônica. Ok. E no dia 10 é a apresentação do grupo da Andressa. Do grupo da Antígona. Não é isso, Andressa? Ah, aham. Então tá bom. É Andressa Oliveira, né? Então, João, vou ver aqui. Então, Josué, os seus é semana que vem. O João Pedro, a Marcela tá aqui? Deixa eu ver aqui se estão. Não, né? Nenhum dos grupos. Então, tá bom. Depois, Jéssica, se o grupo da Andressa, da Marcela, do João Pedro, quiserem apresentar na semana que vem, aí a gente apresenta, tá? E aí eu liberarei vocês da semana da prova, porque no dia 10 é o dia da prova. Como nós antecipamos aí para que pra vocês ficarem livres na semana da prova, então é só isso apresenta Antígona junto com o grupo dos delitos e das penas. Eu preciso de confirmação, tá? Aí depois confirme comigo numa mais tardar até no início da semana. E aí, Jéssica, eu peço para você falar com eles. É o Luan, a Marcela. O Luan está aqui, né?
O Luan estava aqui. Né, Luan? E aí você dá o ar das graças aí, se vocês quiserem já apresentar, podem apresentar. Mas aí pede para confirmar comigo, Luan, porque eu vou conversar com o professor Marcelo, né? Eu preciso da confirmação. E aí você confirma comigo direitinho. A Isadora, deixa eu ver, Isadora. Isso. Você é o único representante do grupo que está aqui, que seria no dia 10. Se você conversa com o pessoal do seu grupo, quiser apresentar, eu preciso de ouvi-los vocês. Ok, Ludmila, não tem importância, não escreve aí. Ah, não tem importância, não. E aí você me avise, tá? Porque aí eu converso com o professor Marcelo e libero vocês dia 3. Ok? Tá ótimo assim? Então fica para o próximo dos delitos e das penas. Grupo Josué, Maiara, Tadeu, Fabiane e Mônica. O grupo que apresentou agora, nota está lançada, bom trabalho de vocês, tá? Parabéns para todos aí. Fiquem acho que foi o Anderson, né? Despreocupado, não tem problema algum. Vou fazer a chamada de vocês aqui agora, tá bom? Escreva o nome de vocês todos aí. Andressa Barros, Camila Daniel, Fernando, João Maurício, Jéssica, Josué, Luan, Maria Antônia, Matheus Arantes, Natan, Priscila, Rogimar, ok? Quarta-feira, antes do feriado, tá bom? É quarta-feira. Josué, ok. Então, gente, a participação de todos vocês aí, então, e até semana que vem. Tá joia? Então, vou interromper aqui vou interromper aqui a nossa gravação. Desejo um bom final de semana para vocês, tá? Cuidado com a Covid, que está aumentando muito aqui em Anápolis. Brincávamos ter outros